Voltando então à aula número 11 sobre história de Israel. Vamos agora ver alguma coisa sobre o simbolismo, o que forma o Estado civil, as práticas mais comuns em Israel no dia de hoje. Vamos à nossa apostila, que é a número 11, e ali você vai encontrar algumas coisas interessantes sobre esse simbolismo. Olha, o Tanakh, o simbolismo, a bandeira. Vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui. Olha. O Tanakh já foi falado nós já falamos em algumas aulas, quando nós estudamos sobre o Antigo Testamento e quando falamos sobre também a, a formação do Antigo Testamento, né? Aliás, é, isso, exatamente, a formação do cânon, nós falamos sobre o Tanakh. Então, só rever aqui, você já conhece, né? Só para te dar uma revista aqui. O Tanakh em hebraico também pronunciado como TNK, Tanakh, ou Tenakh, ou Tenak, Tanak, Tak, Tanak. É conhecido também em hebraico como Mikra, ou Mikra, Migra. E ainda como Bíblia hebraica. Vários nomes para uma coisa só, tá vendo? Vários nomes para uma coisa só. Que é a coleção canônica dos textos israelitas, que é a fonte do cânone cristão do Antigo Testamento. Essa coleção é composta de textos de hebraico bíblico, com exceção de 2 livros, Daniel e de Esdras, que contém textos em aramaico bíblico. O texto tradicional é usado chamado texto massorético. No Tanakh constam 24 livros. Ele possui Torá, que são as leis, o Ketuvim, que é os profetas, e o Netuvim, que são os escritos, né? Na verdade, há de se fazer uma correção, tá? O Netuvim, que são os profetas, o Ketuvim, que são os escritos, tá? Então, corrige na apostila que está em tempo, né? Dá para corrigir isso aí. Tanakh é o acrônimo, são 3 primeiras letras das divisões tradicionais do texto massorético: Torá, Nevim, Ketuvim. Ensinamento, profetas e escritos, que resulta em Tanakh. Como você pode ver aqui na gravura, ó, Torá, que é a lei, né? Ó, Navim, ou Netuvim, que são os profetas, né? E o Ketuvim, ó, que são os escritos. Então, nós estamos certos naquela correção que fizemos acima. Vamos ver um pouco sobre sinagoga. O termo sinagoga vem do grego, né? É composto de sim, com, junto, né? Ago, conduta, educação. Significa assembleia. É um conjunto de educação. Já em hebraico, o nome é Bet Knesset, significando casa de reunião ou de oração. Em Yiddish, que é um termo, né, que é um dialeto hebraico alemão antigo, em Yiddish o termo equivalente a sul ou shul, do latim escola, através do alemão Schule, que expressa o hábito de referir a sinagoga como escola. Por volta de 537 a.C., o reino de Judá foi conquistado por babilônicos e sua população dispersa. Depois do regresso do exílio babilônico, que o judaísmo começou a se desenvolver com o culto centrado na sinagoga, um hábito adquirido na Babilônia devido à inexistência de um templo, né? Como não tinha um templo, usava como se reunir em casas para orar. Aponta Daniel como mentor da sinagoga pelo fato de se reunir com remanescentes do cativeiro em sua casa e ler escrituras e orar. Então, veja que na história da Bíblia, Daniel se reúne 3 vezes por dia, né, para orar, para ler a partes da palavra. E os judeus vinham para ele porque não tinha templo mais. Quando eles voltaram do cativeiro, vieram com esse costume de se reunir em casa e ler a palavra. Então virou a sinagoga, que hoje é um local mais apropriado, tipo um templo, né? Onde eles vão orar. A liturgia é simples, não tem cântico, né? O cântico lá que tem é um cantado de oração, mas o restante é observar as escrituras e os ensinos dos rabinos, né? E o Talmud e por aí afora. Sinagoga. A música. Apesar de não aparecer, o termo música na Bíblia, porém, traduz por música mishrahi. Refere-se ao gênero oriental influenciado pelas músicas árabes, turca, grega, que foram trazidas em Israel pelos judeus nas rim e sefarditas. O termo música foi inserido pela Septuaginta. No entanto, a origem desta palavra está em grego e simbolizava as musas, as moças que vinham cantando alegrar os deuses do Olimpo. Israel pode ter desenvolvido ao longo dos anos algum estilo musical, porém, sua originalidade remonta dos hebreus e do Egito. Nota-se que Abraão propôs uma festa para Isaac, Gênesis 21:8. Certamente houve música e dança, como também Israel passou muitos anos no Egito,
ele deve ter assimilado algum tipo de preferência musical, bem como outros povos, né? Porém, sua leitura musical dirigia-se a Deus unicamente. Então, há alguns pontos que eu preciso colocar para vocês aqui entender a questão da música em Israel. Não digo hoje, né? Hoje está essa mesclagem mundial de música, tem mais influência, mas naquela época, Israel ele traz do Egito para Canaã uma música que aprendeu no Egito. Começa por aí. Se vê alguma coisa com as tribos, foi lá no tempo de Abraão, mas mesmo que veio de Abraão, veio dos acadianos, dos caldeus da Mesopotâmia. Então, Israel não criou nenhuma música. Ele assimilou e Deus mandou as letras para adorá-lo. Outro ponto importante é que a palavra música não aparece na Bíblia, tá? Ela vai aparecer na tradução do Septuaginta. Porque lá não se fala em musicar, porque musicar eram as musas que vinham do Olimpo para alegrar os deuses, fazer orgias, né? As virgens. Deus não ia jamais relacionar a adoração com isso. Então, na Bíblia tem entoar, cantar, louvar, exaltar, enaltecer, bendizer, encurvar, inclinar, mas nunca a palavra música. A gente usa hoje para uma compreensão maior, para que você possa melhorar a compreensão a respeito disso. Outro ponto importante dessa aula é que a sinagoga foi um costume que Daniel começou. Ao ler e orar diariamente, ele trouxe os judeus para perto de si, eles não tinham mais o tempo, então o que sobrou foi aquele momento. Quando eles voltam ao cativeiro, eles voltam com esse costume, e acabam implantando esse costume, onde não tem o templo mais, usa a sinagoga para lembrar da lei do Senhor, que hoje eles leem a Torá, tá bom? E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nessa apostila, acho que não, deve ter mais, acho que é a bandeira, se não me engano. Isso, deve ser a bandeira. A gente está acostumado a dar aula, acaba lembrando, né? Vamos falar assim, um pouquinho do simbolismo atual, né? Aliás, não é só a bandeira, são várias coisas que envolvem aí. O simbolismo atual, porque aqui na bandeira tem um simbolismo aqui, tá vendo? Ó? Esse azul é a eternidade, o branco é a pureza, a estrela de Davi, que a Bíblia não fala estrela de Davi, ela fala da estrela de Belém, né? De Davi, onde nasceu Jesus, onde veio Davi, porque era a estrela de Belém e tal. Então eles acham que essa estrela estava, eles acham que essa estrela estava no escudo dos judeus que lutavam naquela época. Bom, tradição, né? E acúmulo de informação histórica. Israel é um dos países que mais possui símbolos, embora seja contra ícones como imagens, porém possuem outras imagens para calçar a cultura. Desde o mezuzá, que é aquele símbolo colocado nas portas, né, até a moderna bandeira de Israel, possui vários símbolos para ensinar as gerações o menorá, que é o candelabro, e vai por aí afora. A estrela de Davi, o tefilim, o talit, que é aquele manto, né? São inúmeros símbolos. A bandeira de Israel foi adotada em 28 de outubro de 48 só, gente. Foi agora, né? Essa bandeira nova. 5 meses após o estabelecimento do país. Ela mostra uma estrela de Davi, não há comprovação arqueológica dessa estrela, a não ser tradição oral, remete ao talit, chale ritual de oração judaico. O kippah é outro símbolo, bem como significa a humildade do homem para com Deus, são cerca de 30 peças de simbolismo, a maioria vem da tradição oral e passada de pai para filho, né, em Israel. Vocês lembram do kippah, né, que põe aqui na cabeça, que é redondinho? Ele não é israelita, né, é o solidel, mas Israel adotou como um símbolo de que alguém está em oração, está em concentração, está buscando a Deus, está em contato com Deus. Então, também kippah, né, que chama de kippah, concerto, o homem do concerto. Então, por aí, né? A gente volta ao número 12, entregando mais contexto e cultural de Israel. Não perca a próxima hora para a gente encerrar o nosso curso. Até daqui a pouquinho.